Nós temos escutado tanta coisa na política, na economia, nós temos visto alguns especialistas apresentando cenários complicados. Ao mesmo tempo, a gente vê que a novela, a televisão, a mídia, ela de alguma maneira ela luta contra você e sua família. É para todo lado uma mulher com um corpo de alguém que não é normal, de alguém que fica o dia inteiro numa academia, sai dali e vai para drenagem linfática, né? Dali ela vai para não sei o que, já vai marcar a 25ª cirurgia, né? E depois o marido fala assim: eu queria que tu ficasse com o corpo assim. Você que amamentou os 3 filhos desse miserável, você que trabalha o dia inteiro, chega de noite e ainda faz o escondidinho de carne seca que ele gosta. Pressão para o homem, porque cada vez mais numa cultura em que você vale pelo que tem, ser não é o bastante. E a gente começa a admirar a gente que tem, mas não é. Porque não tem caráter, mas tem dinheiro, chega com um carro bacana, e às vezes a própria família da gente elogia. Pô, fulano ali, pô, começou do nada lá. Começou do nada lá, roubou pra caramba lá. É. Pressão para os homens. Pressão para os nossos filhos na escola. O Lucas fez agora o Enem para testar, ano que vem que vai fazer Enem mesmo. Irmão, eu me lembro do meu primeiro ano, do meu ano de vestibular. Pior ano da minha vida. Pensa num ano ruim. Que pressão. Eu fiz faculdade de informática, e aí aquela pressão, aquela competição para entrar em informática, ainda bem que não era medicina, que era pior ainda, né? Mas uma competição danada, e a gente estudando, chega uma hora que você não está aguentando mais, você não quer mais estudar porcaria nenhuma. E você ainda fica pensando assim: meu Deus, se me dá um branco no dia da prova, se me der dor de barriga no dia da prova, a gente começa a conspirar contra a gente mesmo, pensando no pior. Não vai acontecer nada disso, mas a gente pode vir a pensar. Qual é a pressão que você vive hoje? Alguém cobrando você no seu corpo? Qual é a pressão que você vive hoje? Uma pressão profissional? A coisa está complicada? Há um risco aí iminente? Qual é hoje a sua pressão? A sua pressão é uma pressão de uma conta, de um lastro que ficou, uma situação que você, num momento da sua vida, se desequilibrou, cometeu um erro, ou passou por uma fatalidade, e agora está difícil gerenciar esse lastro que ficou. Qual é a sua pressão? Você queria ser alguém, e você é muito distante de ser aquele alguém, e você ainda não entendeu quem Deus quer que você seja, então você vive em função de um referencial e não de você mesmo. E aí você se perde, porque você tinha um potencial para ser mais do que aquilo que você queria ser, só que em outro campo, em outra área, em outra atividade, em outra forma de ser. Mas às vezes isso acontece porque no seu ambiente de família, alguém gera isso. Por exemplo, você não é que nem teu irmão, não. Teu irmão é inteligente, você fez curso para burro, ficou reprovado ainda. E aí gera uma pressão para ser igual ao irmão, para ser mais rico que o primo, para ser mais bonito do que o colega, e etc, etc. Qual é a tua pressão hoje? O que te pressiona hoje? Bem, hoje eu quero falar sobre o seguinte tema: o que fazer quando a pressão aumentar? Interessa? Então, abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 3. Alguns estão na pressão para casar, né? Doido para casar, mas está faltando apenas uma coisa básica, o dinheiro, né? Básica, assim, quase nada, dinheiro, né? Alguns nem estão querendo tanto casar, mas a família está conversando sobre isso, e o assunto não é outro no almoço de domingo.
Só se fala nisso. Alguém está pressionado porque o casamento está quase acabando. Está difícil. Está complicado. Eu não sei o que te pressiona, mas eu queria dizer para você, você veio no lugar certo. Hoje Deus vai te dar uma direção. E você vai sair daqui, vai pisar, mas vai pisar com força no chão. Você vai saltar e vai saltar com força. Você vai andar e vai andar com força. Você vai vencer, porque você veio aqui hoje para ter uma resposta de Deus. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Glória a Deus. Então abra a sua Bíblia. Em Daniel capítulo 3, a partir do verso 1, nós demos uma história interessantíssima, a história de uns rapazes que foram capturados na Babilônia, capturados pela Babilônia. Eles moravam em Israel, eles foram lá e foram resgatados, foram lá capturados, foram trazidos para cá para servir como funcionários do governo babilônico. Era uma estratégia da Babilônia. Ela invadia um reino, pegava os rapazes mais bonitos, mais cultos, de melhor preparo, de melhor família, os mais nobres, pegava, levava a Babilônia e dava um aculturamento babilônico para eles. Então, os jovens que poderiam se rebelar no futuro contra a Babilônia, agora eles vão defender a Babilônia. Entendeu a estratégia? Eu vou desconstruir qualquer possibilidade de alguém se levantar contra mim no futuro. Por quê? Porque os jovens mais capazes, mais talentosos, os que têm maior potencial, eu trago para cá e transformo eles em babilônicos. E agora eles vão influenciar seus pais, seus parentes que ficaram na nação invadida, dizendo, não, fica aí, continue sob o jugo da Babilônia. A Babilônia é a Babilônia. Interessante isso. Tem muito namorado que faz isso também, para a namorada. Não quer casar, mas quer manter o domínio e monta a sua estratégia. E talvez alguma irmã precisava ouvir isso aqui hoje. Sai do jugo babilônico, minha filha. Esse cara não quer casar contigo, não. Já teve muita chance. Não quer casar contigo, desiste. Mas tem um cara lindão, bonitão, saradão, jeitão, que Deus Todo-Poderosão mandou para você, mas enquanto você estiver presa nesse traste, você não está liberada. Você não está liberado. Amém? Você não está liberado. Daniel 3, de 1 a 30, diz assim: a imagem de ouro de Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2,70 metros de largura. Irmão, imagina o tamanho dessa estátua de ouro. Pensa num negócio. 27 metros, irmão. Qual o tamanho do Cristo Redentor? É grande, né? Mas 27 metros, olha, é alto o negócio, não é pouca coisa não, de ouro. E ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandaram erguer. Meus amados irmãos, 3 homens levados para a Babilônia. O nome de um deles era Ananias, o do outro Misael, o do outro Azarias. Nomes que tinham um cunho religioso. Nomes que tinham um cunho da sua cultura, nomes que lembravam sua família. Pois é, eles chegam numa nova nação e têm seus nomes alterados. 3 nomes de adoração a deuses pagãos. Já imaginou botar teu nome assim? Belzebu, teu rei? Fala, Ximbimbim, quer dizer, Belzebu é teu rei. Tu quer esse nome? Eles botam nomes da sua mitologia, da sua religiosidade, nomes de deuses pagãos nos servos de Deus. Eles estão lá, passam pela faculdade da Babilônia, começam a assumir cargos na administração da Babilônia, começam a crescer, e quando eles começam a crescer, tem gente que começa a ter inveja deles. Toda vez que você crescer em alguma área da sua vida, uma coisa eu te garanto, vai ter gente para te acusar, vai ter gente para te invejar,
vai ter gente para inventar sobre você. Não quer que ninguém fale de você, não seja nada, não faça nada, não produza nada. Agora, se você produzir alguma coisa, fizer alguma coisa, alcançar alguma coisa, se um filho seu alcançar alguma coisa, se alguém da sua família alcançar alguma coisa, sempre vai ter alguém para criticar você, para acusar você, para de alguma maneira menosprezar aquilo que Deus te concedeu, o sucesso que Deus te concedeu. Isso é normal. Não pare para negociar e discutir com esse tipo de conversa. Ore, cuide do seu caráter, da sua reputação, Deus cuida. Cuide do seu caráter. Eu vou cuidar do meu caráter. Ah, pastor Josué, falaram tal. Irmão, quem falou? Irmão, o problema não é o que disseram, é quem falou. Que conforme quem falou já não vale de mais nada. Não tem credibilidade, não tem caráter para falar de você. Vão falar de você sim. Vão minimizar o seu sucesso, sim. Vão minimizar a conquista do seu filho, sim. Vão torcer contra você. Sempre tem um invejoso, sempre tem um mal intencionado no caminho da gente, faz parte. Você não está no reino de Alice, você está no mundo real. A inveja, a maldade estão no coração das pessoas. Meus amados irmãos, ele sofre uma pressão tão grande para abandonar sua cultura com esses nomes, para abandonar a sua religião, para abandonar a sua fé. A pressão é total, mas chega uma hora que a pressão se torna insuportável. Uma estátua de 27 metros e diz assim: vou tocar trombeta, se curva e adora essa estátua. Mesma coisa que falar assim: adora esse pedaço de pau aqui, adora esse carpete aqui, adora esse chão aqui. É uma coisa absurda, é violentar a minha fé, a minha crença, o meu caráter, a minha disposição para Deus. A pressão só vai aumentando, só vai aumentando. Temos sofrido ataques também que tentam minar a nossa resistência, sim ou não? A pressão só está aumentando, sim ou não? Pressão no trabalho, pressão na família, pressão da vizinhança, pressão do síndico, pressão de um vizinho. Um dia desse, aconteceu uma situação lá no meu prédio, um camarada tinha mudado para lá, tinha 1, 2 semanas, já estava criando um maior problemão lá. Eu falei: meu pai, chegou agora, já chegou botando uma nossa vida, os porteiros já pau da vida, irmão. Tem gente que já chega botando pressão. Seu chefe te adora, aí teu chefe vai para uma empresa melhor, vem um outro, te odeio. Porque você era o futuro chefe. E ele sabe disso. Ele tem que minimizar a sua influência na empresa. Por quê? Porque ele sabe que ele veio, porque você não foi promovido, mas você seria promovido. Você estava sendo preparado para aquela função. Gente, quanta pressão pode vir? Agora, meus irmãos, eles receberam nomeações importantes na Babilônia. E receberam inveja por causa disso. Mas o rei está dizendo que não há Deus com poder maior do que o seu. E que se eles não se curvassem diante de uma estátua, eles seriam mortos. Que tolice! Quantos de nós temos sido invejados e muitas vezes estamos obedecendo à voz do tolo? Para a gente não ficar em indisposição, a gente segue um conselho do tolo. Olha o que esse idiota disse. Ele fala assim: qual é o Deus que vai livrar vocês? Eles podiam falar: gente, vamos curvar diante desse negócio aí mesmo, porque é melhor. Depois a gente pede perdão a Deus. Tem muita gente assim, né? Eu vou ligar para fulano agora, vou marcar para a gente fazer uma coisa errada, depois eu peço perdão a Deus. Deus perdoa arrependimento sincero, querido. Pecado planejado não tem arrependimento, meu filho. Arrependimento sincero é uma coisa, você tem que ter arrependimento sincero. Meus amados irmãos, Isaías vai dizer algo tão lindo que eu acho que Sadraque, Mesaque e Abednego já conheciam essa frase de Isaías. Vê se não bate. Isaías vai dizer assim:
Quando você passar pelo fogo, não se queimará, e a chama não alcançará, pois eu sou Javé, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Isaías 43, versículo 2 e 3. Eu acho que esses caras já tinham lido aqui, ó. Isaías falou que não vai queimar não, hein? Deus falou através de Isaías que não vai chamuscar, hein? Mas se chamuscar, pelo menos nós fizemos certo. Deus é que vai dizer o que vai acontecer. O que fazer quando a pressão aumentar? Deixa eu ser objetivo com você. Primeiro, seja realista quanto ao fato de que sempre enfrentaremos pressões. Para de achar que todo mundo está numa boa, só você está enfrentando luta. Para de achar que só você está com dificuldade financeira e está todo mundo cheio do dinheiro. Para de achar que só você ficar doente. Eu te levo agora na fila ali do Lourenço Jorge, você chora. Quem é pastor, normalmente já viu cenas em hospital que é difícil esquecer. Eu já fui visitar membro dessa igreja aqui com a barriga desse tamanho assim, ó, de líquido. Desse tamanho. E as pessoas furando a barriga dele com um tubo para puxar aquele líquido. Uma cena terrível. Eu já fui em necrotério ver ovelha. Ovelha que eu amava muito. Camarada comprometido, sabia que era o pastor da igreja, aliançado comigo, intercedia pela minha vida, me apoiava. Ovelha que ama o seu pastor. Pastor, olha, não gostei muito, não, eu estou contigo. Pastor, não gosto do teu time, não, mas estou contigo. Quando eu cheguei lá, e o médico falou assim, infelizmente, ele veio a óbito. Eu falei, só quero te pedir uma coisa, eu posso ir lá ver ele lá no necrotério? O senhor quer mesmo, pastor? Eu já era conhecido na cidade. Eu falei, eu quero. O senhor pode ir lá. Não tinha ninguém lá. Eu fui lá no necrotério despedir de uma ovelha que me amou, que me ajudou. Batizei ele, meu amigo. Eu não queria no enterro, não. No enterro eu fui lá, fiz o enterro, mas eu queria eu e ele. Eu queria o último momento para agradecer a Deus pela vida dele. Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida e que tudo que foi dito aqui seja de grande eficácia para o seu coração. Bem, como é que está a sua vida? Como é que está o seu coração? Você quer orar conosco hoje de forma bem intensa? Amanhã, às 11 da manhã, às 19 horas, temos 2 cultos maravilhosos, um tempo de avivamento, um tempo de fé. Esteja conosco, é tão especial isso, estar com o corpo de Cristo buscando a Deus. Eu estou com Deus, mas não estou com a igreja. Pare de se enganar, pare de se enganar. Não há quem esteja com Deus que não sinta a necessidade de estar no corpo de Cristo. Ah, pastor, mas eu andei me afastado. Tudo bem, isso eu entendo. Agora, achar que é normal, isso eu não entendo. Não é normal. Todo mundo que está afinado com o Evangelho, ele entende que a igreja foi fundada por Jesus. Ah, mas a igreja tem muito defeito, querido, olha só. Você também tem muito defeito. Então, pare de justificar que você é melhor do que a igreja. Não. A igreja é um conjunto de pessoas com defeitos e com virtudes, mas juntos se ajudam e juntos celebram o Senhor. Venha para a igreja. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Senhor, dá um sábado de bênção, um final de semana de vitória, uma semana poderosa a cada pessoa que hoje ora comigo através desse programa de televisão. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Um beijo, Deus te abençoe. Amanhã às 8 horas é tempo de reconstruir. Eu te aguardo. Tchau. A minha família, meu Deus, é de